Vamos começar falando a respeito de Paulo, um homem escolhido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para difundir a palavra de Deus entre as nações, os povos e as línguas. Paulo, ele foi o apóstolo que teve a maior missão, pois Paulo, ele desvinculou o cristianismo do judaísmo. Até então só se pregava o Evangelho para os judeus, só anunciavam a salvação para os hebreus. A salvação até então, na concepção, no entendimento e na doutrina dos apóstolos, das colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, o Evangelho era só para Israel. A palavra de Deus era só para Jerusalém. A salvação, o Cristo, ele tinha vindo só para as 12 tribos de Israel, Dan, Naftali, Aser e os demais. Mas a palavra nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra nos mostra que Deus deixou bem claro que a salvação é para todo aquele que crê. E no final de Mateus, a Bíblia, ela nos fala que Jesus dá uma ordenança a Pedro, a João, a Tiago, a Bartolomeu, a Judas, e diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será? Mas por que Pedro, Tiago e João tinham esta concepção, este entendimento que o Evangelho devia ser pregado só para os judeus? Porque na realidade, Jesus, a salvação era para Israel, a salvação era para Jerusalém. O Cristo, ele é hebreu, o Cristo, ele é um judeu, e a promessa era para os descendentes de Abraão. E nós, a igreja de Cristo, os gentios, os pagãos, de todos os povos, nações, línguas e reinos, recebemos esta salvação exclusivamente, unicamente, porque os judeus negaram a Cristo. Nós recebemos a salvação porque os judeus não aceitaram a salvação. Nós recebemos a redenção, homens, mulheres, jovens, adultos, de todas as nações, povos e línguas, porque os judeus, os hebreus, os israelitas não receberam o Cristo. Por isso, glorifique a Deus. Você recebeu a redenção, você recebeu a salvação, você recebeu o sangue na cruz de Cristo. Mas Jesus deixou uma ordenança: ide por todo mundo. E no entendimento de Pedro, João e Tiago, a salvação era só para Jerusalém. Eles só pregavam para judeus. Eles não entravam na casa de pagãos, eles não entravam na casa de romanos, de egípcios, eles não entravam em nenhum lugar que não havia judeu. Eles tinham vinculado o cristianismo com o judaísmo. Então só se pregava na casa de judeu, só se pregava na casa de homens e mulheres que vinham de Abraão, de Isaac, de Jacó e das 12 tribos de Israel. E todos nós e todas as nações, povos e línguas não recebiam a palavra, não recebiam a salvação, não recebiam o Cordeiro, que é Jesus Cristo, porque havia uma falha, havia um erro tremendo dentro da igreja, havia uma
no livro Pentateuco, porque Jesus, ele disse que não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então o entendimento de Pedro, Tiago e João, o evangelho era só a parte de Deus. Então o Espírito Santo, ele teve que levantar um homem, ele teve que levantar um varão, para que a salvação chegasse até você e até mim. Amém. E este homem escolhido foi Paulo. Este homem, levantado pelo Espírito Santo, ele se chamava Saulo. E Saulo era um hebreu, filho de hebreu, um judeu, um fariseu, um teólogo, era capitão da guarda do templo, era um homem cheio de ocupação. Paulo era um homem cheio de haver, cheio de fazeres. Ele era o comandante da guarda do templo, ele era um estudioso, ele era um fariseu que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um professor de teologia, e além de ser um professor de teologia, de pregar a palavra, de pregar o decálogo, os mandamentos de Moisés, ele também comandava o exército. Ele comandava o exército da guarda de Israel. Mas nós aprendemos que Paulo, por mais sabedoria e conhecimento que ele tinha, ele era um homem muito simples. Paulo, ele se chamava Saulo. Nós conhecemos a história em Atos 9. Ele vai de encontro a Damasco para aniquilar aqueles que anunciavam a salvação, para acabar com aqueles que pregavam o evangelho. Ele recebeu cartas em Jerusalém para ir até Damasco. Ele se dispôs a acabar, a maltratar, a destruir, a bater nos cristãos, os evangélicos. E no caminho ele vê uma luz, ele cai do seu cavalo, e um homem diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem persegue. Quando Jesus profere essa palavra, esse refrão para Saulo, ele está dizendo: por que tu persegue a minha igreja? Por que tu está maltratando a minha igreja? Porque você está destruindo a minha igreja, porque você está tocando nos meus ungidos. Por isso a palavra diz: ai daqueles que tocarem em meus ungidos. E Paulo, ele fica cego, ele é levado para Damasco, ali ele fica 3 dias, ali ele se converte. O Espírito Santo levanta um homem para ir até lá, para curá-lo da sua cegueira e receber o Espírito Santo. Paulo era um homem arrogante. Paulo era um homem que não dependia de Deus, que não dependia dos homens. Era um homem que achava que sabia de tudo. Era um homem que achava que entendia de tudo. Era um homem que achava que tinha razão de tudo. Era um homem que não precisava aprender, porque ele ensinava. Eu vejo Paulo, antes de chamar Paulo desta forma, um homem arrogante, um homem que não temia ninguém, um homem que não temia a Deus e não temia os homens. Ele era uma pessoa que tinha um cargo imponente, importante. Ele era um homem de uma posição, era um homem de influência no meio da sociedade, era um homem que tinha amigos, que
para um e ele vai: eu quero aquele homem, ele é importante, ele é grande. E sabe o que Jesus, ele fala para aquele homem que foi batizar Saulo, ou melhor, batizar Paulo? Aquele homem questiona, fala: mas Senhor, este homem veio para Damasco para prender, matar aqueles que te buscam. Ele fala, Jesus fala: meu amigo, fica no seu canto, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo não sofria, Paulo não sentia dor, Paulo não temia, e Jesus falou: eu vou ensiná-lo a sofrer pelo meu nome, eu vou ensiná-lo a passar necessidade pelo Evangelho, eu vou ensiná-lo a ser humilde, porque aquele que me serve tem que ser humilde, aquele que anda comigo tem que ser pequeno, aquele que caminha comigo tem que ser simples e obediente. Eu vou mostrar para ele o que é ser um verdadeiro discípulo. E o Espírito Santo pega aquele homem cheio de conhecimento, pega um capitão da guarda. A palavra fala que Paulo converte, e no terceiro dia ele já começa a pregar. E engraçado que a palavra fala que no terceiro dia, por isso que muitas vezes nós acreditamos que Deus pode operar na gente do dia para o outro, porque Paulo é uma revelação extraordinária, onde ele se converte em 3 dias, e em 3 dias ele é usado por Deus. Então muitas pessoas se baseiam em Paulo, e é uma visão boa, porque o crente, quando tem essa visão de Paulo, ele procura fazer a obra de Deus rápido. O crente, quando olha para Paulo, ele procura pregar rápido. O crente, quando olha para Paulo, ele procura agradar Deus rápido, porque Deus se agradou de Paulo. O interessante é que ao terceiro dia ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, e Deus coloca uma cegueira naquele homem, provavelmente cheio de saúde, porque era um capitão, era um soldado. E ele começa a pregar, e a palavra fala que ele começa a ser recebido. O interessante é que Paulo parte para Jerusalém, e para Pedro, Tiago e João aceitá-lo é uma dificuldade. Eles não queriam aceitá-lo, eles estavam achando que ele estava como espião para acabar com o cristianismo, para destruir o cristianismo, mas eles foram envolvidos pelo Espírito Santo e passaram a crer que Paulo tinha realmente convertido